A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o esclarecimento dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Vocês acompanharam ontem, a Polícia Federal divulgou o inquérito, apontando os irmãos Brazão como responsáveis, Domingos e Chiquinho Brazão como os mandantes do assassinato e o então chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, como o arquiteto do crime, aquele que aproximou os mentores dos executores e desenhou a estratégia para aquilo que ele imaginava um crime perfeito. A gente vai conversar com o deputado Marcelo Freixo, que é presidente da Embratur, foi deputado estadual no Rio de Janeiro também, comandou a CPI das milícias há tanto tempo que, de certa forma, já antecipou ou desenhou para o país aquilo que viria a ser mostrado agora, mais ou menos o mesmo organograma, né, deputado, que viria a ser mostrado agora para todo o país. Eu queria que o senhor dissesse primeiro, a gente já tem, ao longo desses 6 anos, né, e o senhor tem respondido essa pergunta tantas vezes, sobre o que significa esse crime para o Brasil, para o mundo, por que tanta cobrança pelos mandantes. Mas eu queria que o senhor dissesse, do ponto de vista pessoal, o senhor perdeu um irmão vítima da... Aliás, ontem ele faria aniversário, né, eu vi o senhor postar nas redes sociais, perdeu um irmão de uma forma muito parecida também. Do ponto de vista pessoal, o, digamos, encerramento parcial desse caso, porque não houve julgamento ainda, mas a divulgação pela polícia dos nomes dos mandantes teve que tipo provocou que tipo de sentimento no senhor, deputado? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula, também. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês para que a gente possa conversar sobre um caso de tanta repercussão, né? Por que esse caso teve tanta repercussão? A gente está falando do assassinato de uma vereadora, né? Morta por uma razão política. Isso a gente já debateu muito no campo da política, né? Assim, a política ela é feita da diferença, da possibilidade das pessoas pensarem diferente e discutirem diferentes soluções para uma cidade, para um estado, para a economia, para a saúde. Quando você, na política, tem a possibilidade de matar alguém, você está matando a política, você está matando a possibilidade de ser diferente. Você está colocando a violência como método. Por isso é tão grave, né? Por isso chamou tanta atenção. Pessoalmente, ontem foi um dia muito difícil, né? E te agradeço a pergunta, porque meu irmão faria 52 anos, ele foi morto com 34, deixou 2 filhas pequenas e morto também covardemente, também por uma ação da milícia, né? O sentimento, Rafael, foi um sentimento muito misturado, né? Claro que tem uma dose de alívio, porque a gente consegue responder as perguntas que há 6 anos a gente está fazendo, né? E aí, no caso, eram 3 perguntas: quem matou, quem mandou matar e quem não deixou investigar, né? E aí é muito grave esse terceiro item, esse terceiro ponto, né? Porque a gente descobre ontem que um delegado que deveria investigar e solucionar não só não fez isso, como, segundo a Polícia Federal, participou da elaboração do crime, né? Sabia, foi mentor também, então isso realmente nos surpreendeu. E aí vem uma outra sensação que não é de alívio, mas que é de uma frustração, que é de uma... Porque humanamente, né? É humanamente muito deplorável você imaginar que alguém que recebeu a família, que abraçou a família, teria participado do crime. Eu acho que ultrapassa, Rafael, o debate das instituições, né? Você imagina você estar com o seu coração dilacerado porque você perdeu alguém que você gosta, que você ama, e a pessoa que participou da morte daquela pessoa te abraça e diz que vai estar do seu lado e resolver. Isso vai para um lado do deboche, do cinismo, de algo que é muito sério. Né? É muito sério. Então, foi um misto de sentimentos. Mas, claro, foi um episódio muito importante de ontem. A gente chega a uma resposta e novas perguntas surgem, né? O que a gente faz com esse Rio de Janeiro, que é capaz de ter um membro do Tribunal de Contas, um delegado da polícia, chefe da polícia, mais do que um delegado, e um deputado federal que era vereador responsável pela morte tão covarde de uma vereadora. Deputado, era sobre isso que eu ia te perguntar agora, com a prisão de pessoas envolvidas com a segurança pública do Rio de Janeiro. O senhor acredita que a partir de agora haverá o desdobramento de novos casos que estavam escondidos nos últimos tempos? Olha, Paula, essa é a grande pergunta que se abre, né? A gente responde 3, como eu dizia para o Rafael, mas abrem novas perguntas, né? Então, essa é uma delas, assim. O que é o tal do escritório do crime, que tanto se fala? Aliás, as séries no Rio de Janeiro, as séries
né, nos streamings, nas TVs, sobre o Rio de Janeiro, as séries bombam. As pessoas adoram ver nas séries o que é o Rio de Janeiro. Mas a gente precisa tratar o Rio de Janeiro como se não fosse uma série, né, porque não é, né, como se fosse a vida real, lugar onde as pessoas acordam, trabalham, criam seus filhos, e não dá para ser um lugar típico de uma série de máfia. Então a gente tem que resolver esse problema. Assim, o que é o escritório do crime que tanto se falou depois da morte da Marielle, mas que existia tanto tempo antes? Um grupo de matadores que matava para contravenção, que matava para milícia, que matava para político e que tinha grandes negócios feitos dentro da delegacia de homicídios. Né? Então, assim, é um nível. Quando eu presidi a CPI das milícias, eu fiz a CPI das milícias, eu comecei a CPI com uma seguinte frase, né? Uma CPI aprovada que levou à prisão mais de 240 milicianos. Crime, polícia e política não se separam no Rio. Crime, polícia e política não se separam no Rio. Em 2024, a gente conclui o caso da Marielle recebendo essa informação. Repete-se. Crime, polícia e política não se separam no Rio. Então, eu acho que tem muita revisão para ser feita no Rio de Janeiro. Tem que se entender qual foi o papel cumprido aí pela Delegacia de Homicídios em casos que nunca foram resolvidos. Precisa entender até que ponto o crime no Rio virou um grande negócio para a economia e para a política. E essa página tem que ser virada. Então, deputado, como é que se quebra esse elo? Parece inquebrantável, né? Porque todas as instâncias que têm algum poder de autoridade, aparentemente, não as organizações todas, né? Seria um erro contaminar todas as organizações por alguns de seus integrantes. Mas muitos integrantes importantes com um elo inquebrantável com o crime, né? Então tem a Delegacia de Homicídios, que aparentemente se beneficia, e seus ocupantes, alguns deles, inclusive financeiramente, pela não solução de uns crimes. Nesse caso, trágico, porque o chefe participou da organização do crime. Tem Ministério Público. A Assembleia do Rio, por exemplo, não pode se dizer surpresa por nomear o membro do Tribunal de Contas do Estado como nomeou, porque já sabia quem estava nomeando, né? Não sabia que era o mandante do caso da Marielle, mas ele estava longe de ser uma figura, né, com capacidade moral para assumir aquele cargo. Ministério Público, parece inquebrantável esse elo, não é, deputado? A pancada na cabeça tem de vir em que setor, na avaliação do senhor? Rafael, isso é mais um desabafo que uma pergunta, né? Mas eu acho que você tem toda a razão. Só para a gente lembrar, assim, o Tribunal de Contas no Rio são 7 conselheiros, né? Antes de tudo, um conselheiro ia ser preso, fez delação premiada e 5 foram presos, sobrou uma, que tinha acabado de entrar. Então, esse é o Tribunal de Contas, que é um órgão moralizador, controlador de contas do Rio de Janeiro. Quando o Tribunal de Contas é um tribunal dos 7 conselheiros, um vira delator e 5 são presos, isso é um retrato não do Tribunal de Contas, mas é um retrato do Rio de Janeiro, né? Você concorda comigo? E aí é muito importante a gente também ser cuidadoso, e você foi muito corretamente, eu também fiz isso ontem, né? Essa não é uma imagem da Polícia Civil, essa é uma imagem de uma pessoa que foi o chefe da Polícia Civil e que tem uma grande engrenagem na Polícia Civil para atender interesses que não são republicanos nem públicos. Isso não é a imagem dos bons policiais civis, tanto dos agentes, quanto da perícia, quanto de boa parte dos delegados. Eu conheci e conheço diversos excepcionais policiais civis que trabalham no Rio de Janeiro e são, assim como nós, vítimas desses grandes esquemas, né? O Tribunal de Contas tem um corpo técnico de funcionários espetacular, que nada tem a ver com as falcatruas de determinados conselheiros. Então a gente precisa também olhar para esse Rio de Janeiro e ter a capacidade de um raio-x para entender que o que há de majoritário no Rio de Janeiro presta, é muito importante, é significativo. A gente tem um povo aqui que é trabalhador, que é de uma expressão cultural fenomenal, é uma cidade das mais bonitas do mundo, tem muita potência. Agora, o crime dominou. O crime hoje tem hegemonia no Rio. O crime domina território e faz do domínio territorial do crime um domínio eleitoral e político. Isso precisa ser resolvido com o governo estadual tendo compromisso, junto com o governo federal, para dizer política não pode ser a expressão do crime. Então, o crime não pode estar influenciando as instituições. A gente precisa pegar as instituições e fazer quem tem valor, que é a maioria, ter expressão de maioria e estar no comando dessas instituições. Agora, tem que ter um governo estadual e tem que ter um governo federal dispostos a trabalharem juntos para enfrentar isso. O que não pode é ter
um governo que dialoga mais com o crime do que com a República. Agora, deputado, a investigação da Polícia Federal aponta que a motivação do crime contra Marielle tem a ver com a expansão territorial de milícia no Rio. De que forma Marielle atuava nesse setor enquanto viva? Olha, Paula, a Marielle trabalhou comigo 10 anos. Então, assim, era minha amiga, muito querida, muito próxima. Não era só uma companheira de trabalho, né? Era uma amiga muito, 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 muito próxima, né? Eu acompanhei cada passo da Marielle, vi a Marielle crescer, ela coordenou a Comissão de Direitos Humanos, que eu presidi por 10 anos. Então, foi muito tempo lado a lado, construindo tudo que a gente sempre sonhou para o Rio de Janeiro, né? Ela era uma parlamentar excepcional, dedicada, do diálogo, presente, muito estudiosa. Agora, esse nunca foi um tema do mandato da Marielle. O mandato da Marielle tinha outros temas. E é normal, os deputados, os vereadores, os parlamentares, eles têm os temas prioritários que têm a ver com a sua história. Eu sou professor, a educação sempre foi um tema prioritário. A segurança pública sempre foi um tema prioritário para mim por causa das minhas pesquisas, né? Outros, um médico, quando é eleito, a saúde é um tema prioritário. Mas você acaba votando em tudo. Claro que os votos da Marielle foram votos que contrariaram os interesses da milícia e os interesses da família Brazão. Isso é razão para matar alguém? Eu, Paulo e Rafael aqui, nunca vamos concordar com uma razão para matar alguém, porque não passa na cabeça da gente matar alguém. Não tem razão para isso, né? Eu não me vejo tendo razão para matar alguém, nem vocês, tenho certeza disso. Mas não é assim a cabeça de outras pessoas que estão na política. Agora, talvez, eu acredito mais nisso, tenha sido um combo, né? Tenha sido um conjunto de coisas que levaram a essa decisão, porque ela era uma pessoa que incomodava, né? Sempre esteve do nosso lado, sempre trabalhamos juntos. A gente fez a CPI das milícias lá em 2008, ela era da equipe, apesar de não ser muito atuante neste tema, porque a gente preservou os mais novos na época. Agora, ela era de um campo político que incomodava esse grupo, desde o governo Cabral, né? A escolha dela, eu não tenho dúvida, passou também pelo fato de ser mulher, de ser negra, né, de ter uma atuação muito firme, mas não necessariamente por um tema ou outro. Talvez um combo, um conjunto de coisas ali que incomodavam esses assassinos. Sobre a repercussão das prisões dos envolvidos na morte de Marielle, nós recebemos aqui o presidente da Embratur e ex-deputado estadual, Marcelo Freixo. Muito obrigada, deputado, pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Obrigado, Paula. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos vocês. Eu estou sempre à disposição. Bom dia.